Nosso CP Online de hoje está com a professora Poliana, coordenadora da pós-graduação de Gestão e Ações Intersetoriais sobre Dependência de Álcool e Outras Drogas. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. Vamos, primeiro assim, é um tema extremamente relevante e importante, né? Até porque antes de nós iniciarmos a nossa conversa, né, você estava passando a importância de se discutir a questão, né? E também me esclarecendo sobre a questão que não é apenas a questão pertinente à dependência ou à dependência química, mas sim para cuidar de políticas de atenção, né, ao uso e dependência, né? Fala um pouquinho sobre esse cuidado em não apenas fazer uma abordagem nessa pós-graduação, que eu acredito que seja um dos grandes diferenciais dela, né, para os profissionais interessados, mas sim de se pensar políticas de atenção antes de se pensar em a dependência. Na verdade, o problema de drogas, né, de álcool e outras drogas, ele é um problema muito complexo. E a ideia da especialização é discutir, de fato, ações intersetoriais, então, que envolvam, de fato, diversos serviços e diversos setores, educação, saúde, assistência social, os operadores da justiça, do direito, e que possam discutir, de uma forma bem ampla, o cuidado a essas pessoas. De uma forma que não seja estigmatizante, moralizante do uso, mas pensar o cuidado nos diversos níveis, pensar as estratégias que podem ser feitas de acordo com a realidade de cada serviço, de acordo com o contexto, com a população que é atendida por aquele serviço. Então, de fato, pensar não só na dependência, mas pensar nesse contínuo de cuidado, porque antes da pessoa se tornar dependente, tem toda uma trajetória de consumo, né, de uso, abuso, e é possível intervir nesses diversos níveis. E a proposta da especialização é que ela, de fato, tenha esse olhar para todos esses níveis, né, de consumo e que a gente possa pensar em diferentes estratégias de intervenção. Você estava falando e aí citou vários atores, né? E você já tinha reforçado para mim que não se trata apenas de uma proposta multidisciplinar, como também interdisciplinar. No seu olhar, né, como coordenadora, quando você pensou em estruturar essa pós-graduação, quais são os atores, quais são os profissionais que você imaginou, vislumbrou contemplar nessa proposta? Na verdade, eu pensei de uma forma bem ampla. Então, a gente tem o consumo de drogas, ele perpassa todos esses setores. Então, na educação, a gente tem um desafio dos professores, que os adolescentes, as crianças e adolescentes, a gente tem um consumo cada vez mais precoce. Então, essas crianças e adolescentes, elas estão na escola, então esses são atores que poderiam se beneficiar desse curso. Na saúde, não só nos serviços especializados, mas serviços de atenção primária, serviços de urgência e emergência, e os diversos setores mesmo da saúde, porque essas pessoas passam por esse serviço. E se a gente consegue intervir precocemente, então, se a gente consegue detectar o abuso e pensar estratégias que possam prevenir a dependência ou prevenir possíveis doenças associadas, minimizar, né, inclusive, os danos associados ao consumo de drogas, isso também seria interessante e benéfico para o serviço. Então, os profissionais da saúde, tanto dos níveis de atenção primária, secundária, os serviços especializados, seriam também atores para essa especialização. E na assistência, a gente tem diversos serviços, por exemplo, o CRAS, o CREAS, que trabalham com famílias em vulnerabilidade, em que a gente sabe que a questão de drogas também perpassa pelos diversos problemas que esses profissionais enfrentam. Então, também seriam alvos, né, da nossa especialização. E na justiça, na segurança, porque é preciso discutir isso realmente de uma forma mais ampla e pensando nisso como um cuidado compartilhado nos diversos setores. No nosso país, né, você que fez, inclusive, seu doutorado e está, inclusive, fazendo o pós-doc nessa área, né, de atenção ao uso e dependência de... Nós falamos drogas, a expressão é drogas mesmo, professora.
Da nossa perspectiva, em termos de Brasil, né, estamos aquém, alcançamos algum salto quântico? Nesse contexto de atendimento primário, de prevenção, ainda somos assim muito incipientes? Somos muito incipientes. Nós temos pouquíssimas estratégias de prevenção, investimos muito pouco nisso. O nosso foco, tanto da política quanto dos serviços, de quem, de fato, operacionaliza, né, essa política, ainda é uma preocupação muito grande com a dependência. Isso porque a mídia, ela, o tempo todo, traz essa questão, né? Então, é muito forte a dependência, os problemas associados, e, com isso, eu não estou dizendo que o nosso problema é menor, ou que a gente deveria pensar em quem usa ou abusa. É exatamente o contrário, o nosso problema é muito maior. Né? A gente tem mortes associadas, por exemplo, do trânsito, violência, vários problemas que são associados ao uso, ao abuso dessas substâncias. Né? E, quando eu digo droga, eu não estou dizendo drogas ilícitas, né, ou ilegais, eu estou dizendo qualquer substância, o álcool, né, que é hoje um dos principais fatores de risco, por exemplo, para violência doméstica, violência contra a mulher. Então, pensar isso de uma forma mais ampla, né, é primordial, porque os nossos recursos, enquanto serviços, né, enquanto rede assistencial, é sempre finito. Então, a gente nunca vai ter, às vezes, o ideal do que gostaríamos. Então, precisamos pensar em outras estratégias para que essas pessoas sejam assistidas, né? Sejam cuidadas nos serviços. Essa pós, então, ela é quinzenal, tem uma previsão para iniciar em março, não é isso? As inscrições já estão no site. E são também sábados quinzenais. 360 horas, né? Quer dizer, ou seja, dentro daquele né, padrão de carga horária, né? E uma proposta muito interessante, né? Inclusive, um campo infinito de oportunidades de trabalho, né, professora? Que, na medida em que nós ainda temos tantos gaps para serem conseguir serem administrados, né, ocupados, profissionais com esse diferencial são muito bem-vindos, né? Claro. Hoje é um desafio, né? Os diversos setores, eles sempre relatam mesmo essa questão da formação, em todos esses atores que eu disse, né, a educação, saúde, assistência, é muito incipiente também a formação para essa área. Então, é um desafio, né? Saber o que fazer. Eu sou psicóloga, e na psicologia a gente ainda não tem uma discussão tão aprofundada sobre essa questão. Então, é a especialização, são, né, esses níveis, né, de formação que nos permitem ter essa habilidade, as competências para trabalhar com essa temática que é tão complexa. E desenvolver um capital intelectual, né, para poder promover realmente a saúde e transformar. Exatamente. Professora, obrigada pela orientação. Mais informações na nossa página www.cp.br ou então você continua nos acompanhando pelo nosso CP Online.